Bom, pessoal, então estamos chegando ao final, né, da primeira parte da nossa disciplina de resistência dos materiais, onde nós abordamos aí os esforços de tração, né? Essa disciplina, muitos de vocês já devem ter percebido, ela exige de vocês o raciocínio lógico, né? Esse raciocínio lógico vai lhe ser muito útil nas etapas que vocês vão estar enfrentando para frente aí, que é o exame do Enem, que é o vestibular, né? Então todas as disciplinas de exatas, elas exigem em maior ou menor grau o raciocínio lógico que vocês estão podendo exercitar aqui nessa disciplina, tá bom? Vamos fazer então uma revisão geral dos assuntos que a gente tratou nessa disciplina até agora. Primeira coisa que nós vimos foi o conceito de esforços externos. Então nós vimos que existem vários tipos de esforços diferentes, né, dependendo da direção e do sentido das forças que estão sendo aplicadas no elemento mecânico. Basicamente, esforços de tração, compressão, torção, flexão e cisalhamento, todas elas que nós vamos tratar, né, em algum momento nessa nossa disciplina. Certo? Bom, inicialmente então, nós aprendemos aí a calcular a tensão provocada pelos esforços de tração. Nós vimos então que a tensão interna resistida por um elemento mecânico é igual à força que está atuando sobre esse elemento dividido pela área da seção transversal desse elemento. Tá? Então, vimos também, né, por essa expressão tensão é força sobre área, que a gente vai precisar, em algum momento, a calcular qual é a área dessa seção transversal. Então, vamos lá remeter à geometria, né? Então, lembrando que, dependendo do elemento mecânico, a seção transversal ela pode ter geometrias diferentes, né? Nesse primeiro exemplo, a seção transversal dessas barras cilíndricas ela é circular, né? Então, a seção transversal é um corte e você olhando aqui de frente no elemento mecânico. Aqui, então, nós temos um círculo. Aqui é um exemplo de uma seção transversal quadrada, né, nessas barras quadradas. E aqui é um exemplo de tiras, que tem a seção transversal retangular, né? Cada um desses elementos mecânicos, que tem seções transversais com geometrias diferentes, a área da seção transversal é calculada de uma maneira diferente, né? Na primeira exemplo aqui, uma barra cilíndrica que tem uma seção transversal circular, a gente tem aqui o valor do raio, né, e o diâmetro, né, que é 2 vezes o raio. Essa é a geometria da seção transversal. Como é que eu calculo a área disso? Nós vamos ver. Nesse outro exemplo aqui, ó, que eu tenho uma seção transversal quadrada, né, e nessa outra figura uma seção transversal retangular. Cada uma dessas situações, então, a área é calculada de uma maneira diferente. Como é que é isso? Na área de uma seção circular, a área é calculada como π vezes raio ao quadrado. Ou então, alternativamente, a área é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Tá? Então, lembrando, né, num dado problema, se eu dou o raio, né, eu tenho que calcular a área através dessa expressão. Se eu dou o diâmetro, eu calculo através dessa outra expressão aqui. Tá? A área é diferente do diâmetro, é diferente do raio. Se eu tenho uma seção quadrada, como é que eu calculo a área? A área é lado vezes lado, ou então a área é lado ao quadrado. No retângulo, a área é calculada como também lado vezes lado. Tá bom? E aí eu tenho outras formas geométricas. Quer dizer, então, dependendo da forma geométrica, é a expressão matemática que eu vou utilizar para calcular a área dessa seção transversal. Nós falamos também sobre as deformações nos esforços de tração. Então, primeiramente, nós comentamos que existe o tipo de deformação que é chamada de deformação elástica, né, como na figura aqui, que é a moça puxando a corda, que representa o seguinte: uma vez cessado o esforço que provocou a deformação, o elemento que foi deformado tende a voltar à forma original, como nessa corda elástica aqui. Então essa é a característica da deformação elástica que todos os materiais estão sujeitos aí. Um outro tipo de deformação é a deformação plástica, né, que caracteriza o seguinte: uma vez cessado o esforço que provocou a deformação,
a peça não vai voltar ao estado original, ou seja, ela está permanentemente deformada. Então isso é a característica da deformação plástica. Tá bom? Então todos os materiais eles passam, né, por um ou mais desses estados de deformação. Deformação elástica e deformação plástica. Tá? Nós vimos também que as propriedades mecânicas dos materiais podem ser determinadas através do ensaio de tração. Né? E através do ensaio de tração, eu traço o gráfico tensão-deformação, que ele me dá muitas informações referentes às características do material. Então essa daqui é uma forma genérica, né, típica, né, de um material sujeito ao ensaio de tração, em que eu vou ter num eixo a tensão que vai ser aplicada no corpo de prova e no outro eixo eu vou ter a deformação específica, né, que esse corpo vai ter, vai estar sendo submetido uma vez aplicada a tensão. Tá? Esse aqui então é uma máquina, é a máquina que faz o ensaio de tração. Esse aqui é um desenho de um corpo de prova típico, onde é realizado esse ensaio mecânico. Né? Vimos também que no gráfico de tensão-deformação eu posso reconhecer uma área, que é essa área pintada de amarelo, que é a área de deformação elástica, e uma outra área que é relativa à deformação plástica. A fronteira entre a deformação elástica e a deformação plástica é o limite de escoamento. Então, o limite de escoamento é a tensão, né, que o corpo de prova é submetido, que separa a região em que a deformação é elástica para a região em que a deformação passa a ser plástica, ou seja, permanente. Tá? Então, sempre que eu aplicar num corpo qualquer uma tensão que é inferior ao limite de escoamento, né, uma vez cessado o esforço, o material, esse corpo, vai tender a retornar às dimensões iniciais, ou seja, a deformação elástica. Sempre que eu aplicar nesse corpo uma tensão superior ao limite de escoamento, a deformação desse corpo vai ser permanente, ou seja, a deformação plástica. Tá bom? Vimos também que no gráfico tensão-deformação eu posso reconhecer várias características importantes do material. Um deles, que a gente acabou de falar, é o limite de escoamento, né, que é a transição entre a deformação elástica para a deformação plástica. Eu posso reconhecer o limite de resistência, que é a máxima tensão a que esse corpo pode ser submetido sem se romper. E eu tenho também, nesse gráfico, a tensão de ruptura, que é a tensão na qual o corpo vai estar enfrentando, né, vai estar enxergando a ruptura do material. Tá? Falamos também uma outra coisa importante que vocês vão estar usando, né, em toda a disciplina, que é a questão de unidades de medida. Né? Então eu tenho diferentes sistemas de unidades de medidas, né, que vão estar relacionando várias grandezas, né, diferentes. Né? Para cada uma dessas grandezas, em cada unidade de medidas, eu tenho unidades de medida diferentes. Então aqui são dois exemplos, né? Existem mais sistemas de unidades, né? Mas citamos dois que são muito aplicados na resistência dos materiais. Um deles é o sistema KGF milímetro, em que eu tenho unidade de massa quilograma, o comprimento é dado em milímetro, a força em KGF, a área em milímetro quadrado e a tensão em KGF por milímetro quadrado. No sistema internacional, que é um sistema reconhecido pela maioria dos países no mundo para fins de padronização, eu tenho, diferentemente do primeiro sistema de KGF por milímetro, eu tenho o comprimento dado em metro, a força em newton, a área é em metro quadrado e não em milímetro quadrado, e a tensão no sistema internacional é dada em pascal. Tá certo? Existem, então, sempre relações de conversão de um sistema de unidades para outros. Né? Então, nós exercitamos aí na aula como é que se converte de um sistema de unidades para outro sistema de unidades. Importante lembrar que em todo exercício a gente precisa ter sempre certeza que a gente está trabalhando em unidades, né, de grandezas no mesmo sistema de unidades. Eu não posso fazer cálculos com valores em sistemas de unidades diferentes, tá bom? Senão eu
bagunçar completamente o resultado do problema. Falamos também sobre tensão admissível. Né? Tensão admissível, né, é a máxima tensão, né, que eu vou utilizar no meu projeto, né, como limite máximo admissível. Tá? Então, sempre que eu estiver dimensionando um elemento mecânico, eu vou estar considerando um limite máximo admissível de projeto, né, sob determinadas condições, e eu vou estabelecer quais essas condições para mim definir qual é o máximo que o meu elemento mecânico pode estar sendo submetido. Né? Então, a condição, né, para que meu elemento mecânico resista, né, seja adequado para o projeto que eu estou fazendo ali, é que a tensão a que ele é solicitada seja menor que essa minha tensão admissível de projeto. Tá bom? Que é a máxima tensão que eu vou admitir que o meu elemento pode estar sendo submetido. Tá? Então, agora a questão é como calcular essa tensão admissível. Né? Então, abordamos um outro aspecto nessa disciplina, que é a questão de fator de segurança. Né? Então, é o seguinte, recordando aqui o que a gente abordou na aula 9. Então, em todas as transparências aqui, depois vocês podem rever, né? Eu coloco a semana que foi visto isso e qual é a aula, tá bom? Então, quando nós vimos fator de segurança, né, nós remetemos aí ao gráfico tensão-deformação. Então, a primeira coisa que a gente abordou é a seguinte, num projeto mecânico é sempre interessante, primeiramente, eu trabalhar no regime elástico. Né? Então, quando eu estou dimensionando um eixo, eu estou dimensionando qualquer componente mecânico, eu não quero que meu elemento que eu estou dimensionando se deforme permanentemente. Né? Eu quero que ele se deforme no máximo elasticamente. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eventualmente no meu projeto eu posso ter variações de alguns parâmetros. Por exemplo, eu estou utilizando um material e a propriedade mecânica desse material pode variar dependendo do processo produtivo que ele é fabricado. Né? Dependendo das variações que eu posso ter da matéria-prima. Né? Dependendo de várias condições de controle de processo. Então, as características mecânicas desse material, mesmo que seja o mesmo material, elas podem ter uma pequena variação. Né? Outra coisa, a carga que eu estou esperando que o meu elemento mecânico vai estar sendo submetido, ela pode variar. Né? Às vezes é mais, às vezes é menos, às vezes é estático, às vezes ela é aplicado de uma maneira dinâmica, às vezes é cíclico. Então, essas variações da forma com que a carga é aplicada podem causar uma certa incerteza nos resultados. Então, para que o meu projeto absorva essas incertezas, eu considero um fator de segurança. O valor de segurança é exatamente um valor distante o suficiente do meu limite de escoamento, né, que é o máximo que eu posso suportar, considerando que o elemento vai estar trabalhando elasticamente, né, para ter segurança que jamais o meu projeto vai estar sujeito a uma condição inadequada, a uma situação catastrófica aqui. Tá bom? Então, quanto mais longe a minha tensão admissível estiver do meu limite de escoamento, mais seguro é o meu projeto. Tá? A gente viu, então, que a tensão admissível é uma relação entre o limite de escoamento e o fator de segurança. Né? Quanto maior o fator de segurança, né, menor é a tensão admissível com relação ao limite de escoamento, ou seja, mais seguro vai estar o meu projeto. Tá bom? Legal. E nós vimos, então, para finalizar, uma questão relacionada ao modo de fratura. Né? Então, nós vimos que a fratura ela pode ser dúctil ou a fratura pode ser frágil. Né? A fratura dúctil é caracterizada por uma fase plástica, né, em que eu tenho uma deformação significativa do meu material. Eu posso ter antes da ruptura. Né? Uma fratura frágil é caracterizada como uma pequena ou quase nula, né, deformação plástica. Né? Então, o material ele não chega, né, a ter um valor significativo de deformação plástica do material. Né? Num projeto, sempre é interessante, sempre que possível, utilizar
comportamentos dúteis. Por quê? Se eventualmente eu tiver uma sobrecarga do meu projeto, eu consigo visualizar isso. Como que eu visualizo? O meu material começa a me deformar plasticamente. Então, se o material começa a deformar, eu sei que alguma coisa errada está acontecendo no meu material, né? Então, eu posso tomar em tempo hábil alguma precaução, alguma atitude. Já o material frágil, isso acontece sem aviso, né? Acontece de repente, o material está sendo submetido a uma tensão e de repente ele vai romper, né? Isso eu não quero que aconteça no meu projeto, porque é mais perigoso, né? Então, a fratura frágil não está necessariamente associada ao material que resiste mais ou resiste menos. Ele está relacionado à fratura súbita ou uma fratura avisada, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. Isso é o que nós vimos, né? Então nós demos um apanhado geral sobre os esforços de tração. Vocês já aprenderam bastante coisa, né? Estamos indo passo a passo, gradualmente, né? Depois do retorno de vocês do recesso, nós vamos começar então um outro assunto, que são os esforços de compressão. Vocês vão ver que tem muita coisa em comum, né, entre os esforços de compressão e os esforços de tração. Tá bom, pessoal? Então, um bom descanso para vocês agora, né? Espero que vocês retornem com bastante energia para a gente continuar o nosso assunto aqui, tá bom? Um abraço a vocês.